Salve, salve galera, beleza? Adri Ribeiro para mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre sidechains, continuando aí a nossa série sobre compressão. Vou falar nesse vídeo aqui algumas situações que é aconselhável você utilizar o sidechain e quando que eu não aconselho você utilizar o sidechain, que pode trazer aí, em vez de benefícios para você, podem trazer muitos problemas, principalmente se você usar de maneira errada. Isso, né, pode até acabar afetando a sua mixagem, a sua masterização, por exemplo, certo? Então isso aí. Primeiro, antes da gente começar com o vídeo, convido você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, liga as notificações e caso você tenha alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão para fazer, não esqueça de deixar seu comentário, beleza? Vamos lá. Então aqui eu tenho um loopzinho para poder exemplificar para você a técnica. Você pode aplicar isso que eu vou ensinar para você aqui hoje, tanto na sua música durante o processo criativo, durante o processo de produção musical, como você pode aplicar essa técnica também durante o processo de mixagem. Então é importante que você preste bem atenção nesse vídeo para você pegar o conceito e você vai entender que muito do que eu falar aqui você tem que se atentar para que a sua mixagem da sua música não seja prejudicada, certo? Então nós temos aqui um loopzinho simples. Em primeiro momento, né, como é um início aqui de um loop, ele está soando assim meio abafado, meio saturado demais, e aí, né, qual que seria aí a chave inicial que eu começaria a tratar isso aqui, se fosse numa mixagem, por exemplo, ou até durante o processo de pré-mix da minha música, eu poderia já antecipar alguma coisa, que é começar fazendo uma equalizaçãozinha entre esses instrumentos, principalmente, né, principalmente aqui entre o meu kick e o meu bass, que é onde a galera tem mais problema, tem mais dificuldade de fazer encaixar, de fazer as coisas soarem legais. E aí, quando a maioria não consegue achar uma solução, às vezes, para fazer o bass e o kick encaixar legal, para fazer os dois soarem legal, o que a maioria faz? Ele pensa logo de cara, ah, já sei, vou colocar ali um compressor e nesse compressor eu vou ativar ali o sidechain no meu bass, fazendo com que toda vez que o kick bater, o bass vai abaixar, pronto, resolveu o problema, e aí eu não vou ter esse conflito. Na verdade, você vai continuar tendo esse conflito, só que esse conflito ele vai ser minimizado, o problema está ali ainda, você não corrigiu o problema, você apenas mascarou o problema. Então por isso que você tem que tomar cuidado quando você for utilizar o sidechain assim de maneira achando que o sidechain vai resolver tudo, porque na verdade o sidechain pode estar às vezes escondendo um problema que vai aparecer lá na frente na masterização, por exemplo. Então você tem que tomar cuidado com isso. Qual que é o meu conselho aqui? O que eu faço nas minhas mixagens? O que eu ensino durante as minhas aulas? Que é o seguinte, você antes de pensar no sidechain como uma solução para um possível conflito entre dois instrumentos, como por exemplo o kick e o bass, você tem que equalizar esses dois instrumentos primeiro, tentar fazer eles soarem legal com a equalização, com a retirada de excessos de frequências, tentar minimizar o conflito entre as frequências que estão conflitando, para aí então você adicionar um sidechain em seguida, para esse sidechain ser uma opção a mais que você vai ter aí para corrigir o problema. E o sidechain de quebra vai te entregar aí um groovezinho, um swing que você não tinha antes, certo? Mas se você depender só do sidechain achando que vai resolver tudo, pode ser que não resolva, certo? A não ser que você use o sidechain para ele eliminar completamente o bass a hora que o kick bater. Por exemplo, o kick bate e o bass abaixa completamente o volume, ele abaixa 100% o volume, você não ouve nada do bass. Só que a maioria das pessoas não utilizam assim, ninguém vai usar o sidechain em um bass fazendo com que a hora que o kick bater o bass some praticamente, vai ficar estranho, vai soar estranho. Então para que você não precise usar o compressor de uma forma intensa assim, usando o sidechain, é interessante que você equalize primeiro, faça uma equalização ali entre esses instrumentos que estão conflitando, e aí depois você coloca o compressor para fazer o sidechain.
certo? Esse é o primeiro ponto aqui desse vídeo. Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar nesse bass aqui, eu vou jogar um Pro Q, então eu começaria aí fazendo uma equalização subtrativa, certo? E eu vou jogar um equalizador também, já jogo logo de cara um equalizador também no meu kick, certo? E aí eu vou analisar agora quais frequências esses instrumentos têm em comum, quais frequências que podem estar conflitando entre eles. E essa frequência que estiver conflitando entre eles, eu vou tirar ou do bass ou do kick, ou seja, o kick e o bass, eles não podem disputar espaço na mesma intensidade, não pode existir uma frequência fundamental e etc, uma frequência, principalmente frequência grave, não pode existir a mesma frequência ou frequências próximas e um e outro na mesma intensidade. Se eu deixar os dois com a mesma intensidade de frequência, amplitude de frequência tocando ao mesmo tempo, eles vão brigar e isso vai resultar numa música mais abafada, vai resultar numa música mais embolada e tal. Então você vai precisar fazer essa equalização primeiro, corrigir esse problema com o equalizador, para aí seguir em frente, tá? Vamos supor aí que você está fazendo isso na pré-mix, antes da mixagem, tá? E muitas vezes vários alunos me perguntam se eu posso utilizar o sidechain na pré-mix e se isso não vai prejudicar a minha mixagem, ou seja, eu posso utilizar o sidechain, posso fazer um sidechain no meu baixo ou em algum instrumento durante a criação, durante a produção da música e isso não vai prejudicar em algum sentido a mixagem. Na verdade, você tem que ter o bom senso, que é o seguinte: pode ser sim que isso seja prejudicial na mixagem, e eu já vou falar por quê, mas pode ser que não também, certo? Depende muito da forma como que você utiliza o sidechain, depende se você fez o sidechain da forma correta, se você usou o sidechain de forma muito intensa, se você usou pouca coisa do sidechain, se você configurou errado o compressor. Esses fatores vão influenciar sim na mixagem depois, certo? Outra coisa, vamos supor que você não equalizou o seu instrumento, o seu bass, não fez uma limpeza ali de nada, não tratou ele, simplesmente jogou o sidechain. E aí lá depois, na mixagem, você vai tentar fazer a equalização, alguma coisa, não vai dar o mesmo efeito também, pode ser que não soe da mesma forma. Então se você decide fazer o sidechain, decide deixar o bass já meio tratadinho durante o processo de produção musical, é interessante que você já faça previamente já essa equalização, já faça esse tratamento, já tente resolver esse conflito entre o kick e o bass anteriormente, né, fazer anteriormente esse processo, para que aí sim, durante o processo de produção, você possa usar o sidechain sem problema nenhum e isso não afete a sua mixagem depois, certo? Eu vou mostrar aqui para você, ó. Vamos supor que eu vou jogar aqui um sidechain, então vou pôr aqui o compressor aqui do meu software, do Bitwig. Opa, não é esse compressor, é o outro. Vou pôr aqui o compressor, desligar aqui o equalizador e eu vou puxar aqui o sinal do kick, né, para poder fazer aqui o sidechain. Então vou pegar aqui, ele vai pegar o sinal que está saindo do canal do kick, vou solar aqui os dois, ó, então você já tem aqui o sinal do kick batendo, e aí eu vou fazer o sidechain rolar aqui agora, tá? Ó, o sidechain está acontecendo aqui agora, tá? Vamos supor que que o conflito que você está tendo entre o kick e o bass é muito intenso, é um conflito muito grande e você quer tentar resolver só com o sidechain, você não está conseguindo resolver de outra forma. Daí o que você vai precisar fazer? Deixa eu só diminuir aqui um pouco o ataque. O que você vai precisar fazer? Você vai muitas vezes ter que diminuir ainda mais aqui, ó, o seu threshold. Aí o que acontece? O bass vai ficar meio estranho aí, para que você consiga eliminar de vez aquele problema. Isso aqui vai resultar no quê? Praticamente você está anulando o som por completo do seu bass toda vez que o kick toca, certo? E aí, beleza, daí você escutou, resolveu o problema, não está batendo estranho como estava antes,
né? Não está perfeito, mas também não está tendo aquele problema que estava tendo antes. E aí vamos supor que você vai deixar assim para seguir em frente na mixagem. Então o que vai acontecer com o teu bass? Eu vou fazer aqui um bounce para você poder entender o que acontece aí com o seu bass, tá? Para você ver como que ele vai ficar. Então, ó, o bass, ó, ele acabou ficando desse jeito. Deixa eu desligar aqui. Vamos só ouvir o bass aqui agora, ó. Ó. E ele tá completamente... Não preste muita atenção, não ligue assim, porque ele tá mais baixo que o anterior, mas ele tá mais baixo porque o canal aqui estava mais baixo. Então, se eu aumentar aqui o volume dele, já vai ficar praticamente igual ali. O que acontece, ó, que esse bass aqui, o anterior, comparado com esse aqui ele já tinha um pouco de sidechain até originalmente falando, mas esse segundo aqui, ó, ele está praticamente nulo. E aí vamos supor que você achou que o bass acabou ficando muito morto, acabou ficando muito evidente essa sensação aí do kick batendo no bass, fazendo com que o bass crie esse efeito de vai e volta aí muito intenso. E aí o que vai acontecer? Isso, uma vez feito isso daqui, ó, no seu processo de mix, você não consegue reverter isso. Vamos supor que você exportou os áudios todos para fazer a sua mix lá, você não consegue reverter isso aqui que você fez. Então por isso que eu aconselho você deixar esse processo de sidechain como um fator de finalização no tratamento do kick com o bass lá na mixagem. Então você até pode deixar aqui, até pode fazer aqui durante o processo criativo para você ter a noção mais ou menos de como que fica, de como que soa, mas você vai exportar para fazer a mixagem, você vai passar para o próximo passo, que é a mixagem, sem o sidechain, a não ser que você já tenha feito lá todos os tratamentos anteriores necessários que precisem, certo? E aí você não precisaria usar o sidechain assim tão intensamente, o threshold tão baixo assim, criaria só um pequeno efeito ali de sidechain em cima desse bass que não deixaria esse bass completamente anulado desse jeito, certo? Seria aí uma opção, tá? E outra coisa, depois que você fizer esse tratamento, é interessante que você agrupe, né, o kick e o bass, você agrupa os dois e você cria aí uma compressão com os dois juntos para que você consiga criar uma espécie de cola entre esses dois elementos, ou seja, o bass ele vai conseguir colar mais com o kick e eles recebendo o mesmo tipo de compressão, isso vai fazer com que o kick vai fazer com que potencialize ainda mais o ataque do kick e também o ataque do bass, ou seja, vai ser uma coisa só e vai fazer no final das contas que o conjunto dos dois tenha mais pressão aí na sua música, certo? Então é interessante você, depois que tratou eles assim separado, o conflito deles, você agrupe eles, faça uma equalização em conjunto e depois você faça uma compressão em conjunto também. Seria aí muito interessante, tá? Mas falando em sidechain, aqui a gente usou como um exemplo o sidechain entre o kick e o bass, mas você poderia utilizar, por exemplo, o sidechain, que é muito utilizado na mixagem também. Eu tenho um bass tocando e o bass está tocando junto do mesmo tempo que um vocal está cantando. Aí você pode pegar o vocal, por exemplo, e adicionar um compressor puxando o sinal do bass, ou seja, toda hora que o bass tocar, o vocal reduz um pouco, ou vice-versa. Você pode fazer isso também, se o vocal estiver prejudicando se o bass estiver prejudicando esse vocal, ou se for um piano tocando junto com um vocalista e o piano está se sobressaindo muito ali em cima do vocal, você pode fazer sidechain também. Da mesma forma, eu aconselho você fazer esse sidechain durante o processo de mix, depois que você já terminou lá todo o processo de produção da sua música, você está pensando só na mixagem, aí você vai ter um resultado muito melhor, que pode ser que você queira mudar, queira mexer em alguma coisa, se você fizer o sidechain antes já, você não vai ter os mesmos resultados que você teria depois, certo? Então, resumindo aqui, o sidechain é sim uma opção muito interessante, é muito legal para você utilizar, mas eu recomendo que você utilize ele
quando for a fins de resolver problemas, quando você precisa do sidechain para resolver algum problema, não só para criar um efeito, use ele, mas não dependa só dele. Tente resolver esse problema com outros processos, como equalização, por exemplo, ou às vezes com volume, com panorama, outro recurso, e aí o sidechain vai ser um plus a mais, vai ser um complemento aí para você utilizar na sua música, certo? O sidechain também pode ser interessante, e aí não depende de nada, você pode usar ele diretamente no canal, sem precisar de mais nada, quando você quer simplesmente chegar num efeito, criar um efeito de alguma coisa, ou seja, puxando o sinal de alguma coisa e criar o efeito do sidechain. Quando você quer só criar esse efeito, você não quer resolver um problema, aí tudo bem, aí sem problema nenhum você usar o sidechain, certo? Então é isso aí, espero que você tenha entendido o conceito, espero que você tenha curtido a aula, e agora eu quero que você tente aplicar isso que eu expliquei para você aqui. Se você tiver alguma música em andamento, que você usou o sidechain, tenta eliminar o sidechain dali, coloca o sidechain só no processo de mixagem, ou se você está usando o sidechain já na sua música, tenta equalizar antes alguma coisa, resolver algum problema, algum conflito que você tenha antes, para aí então adicionar o sidechain, e aí me comenta aí, me diz o que você achou, se deu resultado, se melhorou, se não melhorou, e é isso aí, beleza? Valeu, abração e até o próximo vídeo.